Ela cresceu em um palácio e foi numa cabana pobre que encontrou a paz. Você já percebeu como a vida às vezes nos arranca do lugar onde achávamos que pertencíamos? Hoje nós vamos falar sobre um capítulo silencioso, mas profundamente transformador. Layla está longe do palácio, entre homens simples, numa rotina de trabalho, prece e diálogo. Ela começa a descobrir algo que nunca tinha experimentado: a paz sem poder. Olá, eu sou Anice e hoje nós teremos o capítulo Novos Aprendizados, de Princesa a Escrava, do livro O Quarto Crescente. Layla vivenciava naquela semana um inusitado aprendizado. Admirava a forma alegre, espontânea e livre com que Irmão Leão governava seu pequeno e pobre reino. Descobrira que a rotina era uma trindade: trabalho, prece, diálogo. Conhecer os outros dois habitantes, Paco e Balboa. Homens humildes, passavam a maior parte do dia em meio ao rebanho. A criação de animais e o cultivo de uma horta ofereciam o necessário a uma alimentação simples. Paco era o homem de quem Irmão Leão falara a Mustafá. Na tarde seguinte à sua chegada, o acompanhara no trabalho. Logo se descobriram falando sem reservas a respeito de suas vidas e crenças. Estas últimas constituíam um forte elo de união e fonte inesgotável de extensas conversas. Engana-se quem confunde forma de expressão com afinidade. E engana-se ainda mais se pensar que o prazer de conversar está na semelhança de opiniões. Ele reside na existência de respeito entre os que dialogam. Naquele pobre reino, o estímulo ao diálogo era a crença em Deus e o amor a tudo que vive. Manifestavam esses valores de forma diferente, influenciados pela cultura do meio onde nasceram. Mas a essência comum era a base do diálogo, e dela decorria o respeito, a maneira de pensar e expressar do próximo. Eram afins, embora dissimulados culturalmente aos olhos de um observador superficial. Analisados em profundidade, lá estava afinidade, amor, fé e uma série de virtudes nascidas desses sentimentos. Conversavam por horas, incansáveis, sedentos de trocar informações, de entender as culturas a que pertenciam. Em uma das noites que passou em seu exílio, após suas preces, Layla meditava sobre os eventos do dia e, espantada, percebeu que se sentia feliz, em paz, entre os homens pobres e cristãos. Integrara-se à minúscula comunidade com perfeição. Entregando-se à análise, pensou: Paco é um bom homem, é forte. Superar todas as perdas e reveses que teve não é nada fácil. É compreensível que tenha vivido um período melancólico, de grande tristeza. A esposa o abandonou, partindo na companhia de um mercador. Preferir uma vida como escrava do invasor apenas por conforto material é uma escolha capaz de causar uma dor profunda em quem é rejeitado. Como ele me disse, é do sujeito se sentir um incapaz, inútil. Depois, desatinado, viu seus filhos serem carregados para o lar de outras pessoas, separados, porque ele não conseguia se erguer do golpe sofrido com o abandono. Quando deu por si, percebendo que a vida continuava, a situação era irremediável. Viu que já não tinha mais com o que alimentá-los. Perdera tudo. Acabara vendo realizar-se a forma como sentira o desprezo da mulher. Tornara-se um incapaz. Sempre fora pobre e tivera tão só o necessário à custa de muito trabalho. Depois ficara sem nada. Ao constatar o fato, desesperou-se. Abandonou a casa e gleba de terra que cultivava. Saiu a caminhar sem destino, mendigando alimento.
Fora assim que depois de meses batera às portas do irmão Leon, escorraçado do vilarejo próximo, onde um morador, em tom de deboche, lhe ensinara o caminho, dizendo: siga sempre em frente, ande em direção à planície. Lá pelo meio tem uma velha igreja que estava abandonada havia anos. Mudou-se para lá um padre que cuida até de cachorro sarnento. Vá para lá. Paco adora o irmão Leon, é visível. Deve a ele a restituição da sanidade, da dignidade e de uma razão para viver. Deu-lhe um lar, um meio onde foi aceito. Irmão Leon, que pessoa fabulosa. E Baobá não tem uma história muito diferente. Apenas os fatos eram outros. Era um jovem que fora um menino rejeitado. Crescera nas ruas de Córdoba, comendo restos, fazendo pequenos serviços, às vezes roubando, outras pedindo. Acabara perambulando em feiras e um dia fora largado desmaiado à porta do irmão Leon. E ficou. Aliás, chegou antes de Paco. Acredito que Baobá seja capaz de qualquer ato para defender irmão Leon, e eu o acompanharia. Devo-lhe muito, eu sei. Eles são meus compatriotas, irmãos de religião. Mas eu sou filha de uma tribo árabe que invadiu e conquistou esta terra. Ele poderia me odiar só pela raça à qual pertenço, mas não fez qualquer menção ao assunto. Além disso, sou muçulmana e o mundo cristão guerreia conosco. Tempos absurdos. Aqui na Espanha somos invasores e conquistadores. Lá no Oriente, eles invadem e lutam por conquistar. Seria tão mais fácil reconhecer que cada povo tem seu lugar, mas parece que todos querem ser Ícaros e voar além de suas possibilidades. Vencida pelo cansaço das atividades a que não estava habituada, a jovem adormeceu. Na cozinha da humilde residência, Paco batia a nata em uma tigela alta. Como era estouvado, batia com a colher de pau contra as paredes do recipiente. Irmão Leon, ocupado em despejar o leite nas bacias para talhar e elaborar queijos, lançava olhares impacientes ao auxiliar. Não suportando mais observar o trabalho do outro em silêncio, acabou ralhando. Paco, será que não aprenderá a bater manteiga? Restam 3 tigelas grandes. Se quebrar mais uma, logo terá que fazer maior esforço para preparar a manteiga, pois restará somente as tigelas pequenas que comportam menos nata. Paco mexia a nata de um lado para o outro, brincando com o creme espesso que se formava sob os golpes rudes de sua mão. Despreocupado, não prestou muita atenção ao alerta. Compreendeu apenas a parte que todos os dias irmão Leon repetia, pedindo-lhe que procurasse elaborar a manteiga com suavidade e diminuiu a força. Entre uma tarefa e outra, na preparação dos produtos derivados do leite, irmão Leon sorriu satisfeito e elogiou. Melhorou bastante. Continue. A manteiga preparada com carinho é mais cremosa. Quando você bate com força e violência, a manteiga fica dura, consistente demais, parece graxa. Além de, na maioria das vezes, acabar quebrando a tigela. Duplo desperdício. O senhor tem cada ideia, respondeu Paco, buscando na memória inutilmente a lembrança das manteigas e da forma como as havia preparado. Como nunca prestava atenção aos alimentos que ingeria, não recordou as manteigas que comeu, tampouco a forma como as tinha batido. Eu nunca reparei nessas coisas. Eu sei, mas preste atenção daqui para frente e verá como tenho razão. Tudo o que fazemos demonstra nosso modo de ser, meu irmão. Você bate com força porque seu pensamento voa para lembranças que lhe trazem raiva. Acaba espancando a nata e quebrando a tigela. Duplo, não,
triplo desperdício do alimento, do material e da sua energia. A natureza não precisa que usemos força bruta. A nata se junta e se transforma, basta mexermos de um lado para o outro, com leve vigor, para não levar horas e azedar tudo. Quando cavamos a terra, não é necessário golpear com a pá, basta enterrá-la fazendo um pouco de pressão com o pé. São ensinamentos para que aprendemos a ser suaves. É mais inteligente, nos desgastamos menos. A raiva é útil. Senão Deus não a teria posto em nossos seres. Mas tem a hora e a maneira certa para ser usada. Fora isso, é prejudicial. Não cultive lembranças que o atormentem. Deixe-as ir embora, Paco. Eu tento, resmungou o Paco, e sem notar, apertou a colher com força, golpeando o creme de nata amarelado. Mas elas voltam. Se elas voltam, é sinal de que não foram libertadas de verdade. Você as afundou em algum canto do seu coração, mas não as libertou. As escondeu. Deixe-as ir. Ocupe-se do que está fazendo agora e valorize-o. Você nem se lembra de como é a manteiga que prepara. Não a saboreia, nem aprecia sua espessura. É tão bonito transformar a natureza, descobrir as possibilidades que Deus semeou na criação para a inteligência do homem desvendar. Eu penso em quem terá descoberto que era possível separar a nata do leite. Depois, que com certos movimentos dela se separava a água da gordura e... eis a manteiga. Essa delícia! Aliás, deve ter existido uma criatura muito observadora que um dia ficou olhando as vacas amamentando suas crias e descobriu a possibilidade de tirar o leite do animal. Mas será que, primeiro, a criatura não tentou mamar nas tetas da vaca? Como ficou sabendo que o leite era bom? Perguntou Paco, mostrando a visão muito terra a terra que estava tendo das ideias expostas pelo religioso. Para você ver como o conhecimento da humanidade necessita ser compartilhado para avançar. E, vencido pelo argumento canhestro do companheiro, concordou. Você tem razão. Antes de alguém separar a nata do leite, um outro precisou descobrir que a vaca produz leite, e que o leite é bom e... acho que alguém, um dia, pode mesmo ter se posto a mamar em uma vaca. O aprendizado passa por caminhos estranhos para se desenvolver. Esse último pensamento vinha se repetindo em sua mente desde a chegada da jovem muçulmana. A fraternidade aprendida e experimentada sob seu teto não deixava de ser efetuada em uma situação estranha, quase bizarra. Em outras partes do mundo, cristãos e muçulmanos faziam correr rios de sangue. Tudo em nome do amor a Deus e na defesa de objetos e lugares sagrados. Uma grande ironia, pois não há amor em destruir a obra do ser amado, e nela não há conceituação entre mais e menos sagrado. Isso faz pensar na forma como manifestamos nossos amores, se assim posso me expressar. Que amor é esse que proclamamos? É aquele capaz de matar, desejoso de impor-se, de dominar, um amor ciumento, possessivo, ou tão idealizado que nunca chegamos a sentir uma única fibra do nosso ser tocada por esse sentimento, tão elevado e distante nos é apresentado. Sabemos que o amor verdadeiro se desenvolve nesse meio, no mais abjeto dos seres, na pior expressão da brutalidade humana. Mesmo ali jazem as sementes do amor, talvez intocadas ou lançadas em meio a terrenos ainda incultos, cheios de vícios e carentes de virtudes. Suas sementes germinam apresentando-se de diversas maneiras na conduta humana. Por isso, nossos amores ainda são muito passionais e quase nada fraternos. A marca da passionalidade é forte em nosso caráter. As necessidades gritam.
Os sentimentos sufocam, clamando migalhas de atenção para serem conhecidos e desenvolvidos. Eis o quadro que determina o império da paixão e o desgoverno na conduta. A temperança, a viril virtude do autodomínio, é pouco exercitada. Ela está um passo além do autoconhecimento. É preciso conhecer para dominar, e é dominando que nos libertamos das escravidões morais. Arrogantes criaturas, crentes de que são as donas da verdade, dão-nos o infeliz espetáculo de banhos de sangue e intolerância. Nunca pensaram seriamente em Deus. Ainda vivem as faixas de tão somente intuir sua existência. Ele é apenas um nome, e o mais das vezes um conceito vão, que usam para encobrir grosseiros interesses. Lastimável que os homens ainda não enxerguem a si mesmos. Pegaram em arcos e flechas. Hoje usam armas mais poderosas, mas continuam demorando milênios para retirar a trave do próprio olho. São guerreiros cegos. A fé, que é a mãe de tantas virtudes e deverá abrir as portas do amor fraternal, ainda habita neles, nas mesmas condições que o Criador, como algo que se intui, sobre o qual não se pensa, não se raciocina, não se tem conceito. Quando é necessário, chamam a Deus e professam a fé, ambas concepções instáveis, cambaleantes e comprometidas, regra geral com a solução de um momento de dor, de um interesse pessoal e imediato. Algumas dessas ideias cruzavam a mente do bondoso e incompreendido irmão Leon, o estranho padre que se dizia irmão. A ordem dos irmãos menores era ainda marginal dentro da cristandade católica, visto, na maioria dos casos, como seguidores de um jovem italiano excêntrico. Seguir e amar Jesus ao modo de Francisco não era tarefa fácil. Compreender tudo que vive e respira como nosso irmão, dar primazia ao domínio do espírito, abandonar a ilusão da matéria e construir no reino invisível das mentes e corações reerguendo, ou melhor, desenvolvendo valores intuitivos soterrados, como a compreensão de Deus, da fé e do amor fraterno, subjugando a passionalidade. Tudo isso requeria um missionário ímpar. E aqueles que o compreenderam, como irmão Leon, precisaram aceitar a pecha que os guerreiros cegos sempre atribuem aos que extirpam a trave do próprio olho e já não lutam, nem querem sangue, sendo chamados de excêntricos, loucos, bruxos, criaturas meio estranhas, etc. Suspirando, irmão Leon encarou seu companheiro, que sob o influxo das ideias e sentimentos sugeridos na conversa, batia a nata suavemente. Sorriu ao perceber a transformação e, aproximando-se do companheiro que a vida lhe ofertara, acariciou-lhe os cabelos desgrenhados e maltratados. Está fazendo uma linda manteiga. Amanhã teremos uma refeição deliciosa. Obrigado, Paco. As muitas carências impostas a Paco o tornavam uma pessoa para quem alguns sentimentos eram desconfortáveis. As manifestações de carinho e apreço, das quais tanto necessitava, eram as mais difíceis. Uma sensação semelhante ao desconforto causado pela ingestão de alimentos sólidos após um prolongado jejum. Um prazer e um peso ao mesmo tempo, mesclados com uma ansiedade e uma dose de insegurança, de querer mais e temer o mal-estar, um sentimento com a rejeição do que tanto prazer lhe trouxe. Ele remexeu-se, nervoso e inquieto, sob as mãos fraternas que o afagavam. Por fim, riu, parecendo um idiota. Irmão Leon o observava, compreendia as reações que causava e mansamente continuou a acariciar-lhe os cabelos. Pensava no gesto que fazia e nas reações que provocava. Notando que a calma invadia seu tutelado, louvou a Deus em pensamento
e ao cabo de alguns segundos anunciou: Vou dormir, Paco. Você viu que maravilha suas mãos operam transformando com amor a natureza, infundindo paz em seu coração e em seus gestos? Deus o abençoe. Boa noite. Boa noite, irmão, respondeu Paco, ouvindo os passos do amigo ao afastar-se. Mexia delicadamente. Conforme entendia, expressava delicadeza a manteiga cremosa e amarelada. Erguia a colher com o produto de seu trabalho e olhava encantado o brilho da chama da vela refletido. Estava macia, bonita e firme, e tomando uma pequena porção entre os dedos, constatou que ela deslizava facilmente. Aquele contato lhe deu prazer, satisfação. Levou à boca um dos dedos melecados e deliciou-se ao sentir a manteiga derreter em sua língua. Paco não saberia expressar, se alguém perguntasse, qual o sentimento que vivenciava. Porém, observando sua fisionomia e o brilho de seu olhar, me atrevia a dizer que era o prazer de viver, de experimentar momentos de paz e satisfação. Teimamos em buscar nas grandes coisas aquilo que se encontra nas pequenas atitudes, possíveis e sempre ao nosso alcance. A paz e a fraternidade não estão encerradas em salas distantes, cercadas de segurança, tampouco dependem de papéis ou de assinaturas. Elas estão em nós e precisam ser descobertas nas suas formas simples e acessíveis. É assim que cada um colaborará para a realização da paz, da fraternidade, em círculos cada vez maiores de influência, usando aquilo que tem à mão, dentro de suas possibilidades. A vida não pede nada além daquilo que podemos fazer. Em Córdoba, Jamal aguardava Zafir por quem desenvolvera simpatia. Apreciava a cultura e a moderação das atitudes do injuriado visitante. Não se demorou e ele adentrou na sala, seguindo as formalidades usuais. Sente-se ao meu lado, Zafir, convidou o califa, mostrando-lhe a mesa farta, posta para ambos. Temos muito a conversar, e acompanhado de algum prazer, ficará ainda melhor. Não concorda? Zafir sorriu, acomodando-se à mesa como indicado. Por favor, não se ofenda se eu não apreciar devidamente as iguarias com que me homenageia. Mas tenho vivido dias muito desgastantes. Estou preocupado com Laila. Não tenho estimado como deveria sua hospitalidade. Tomando um cacho de uvas brancas, após comer um grão, Jamal comentou. É compreensível. Sei que lhe peço talvez o impossível, mas confie em que herança uns sons. Ele é o melhor que temos. É um campeão, sem dúvida. Se alguém é capaz de encontrar sua noiva, é ele. Você ama essa jovem, não é mesmo? Não é um compromisso por mero interesse familiar. Confesso que demorei a reconhecer meus sentimentos. Disse Zafir rindo. Seus olhos escuros brilharam por um momento, escondendo a preocupação que lhe tomava a mente, e completou. Eram como nossas barbas, entende? Bem abaixo de nosso nariz. Nós precisamos de um espelho para enxergar, comentou o califa, rindo da comparação. Foi preciso a inveja de seu primo servir como espelho para que eu enxergasse meu próprio íntimo. Estranho, não? A vida tem dessas situações. Diante de uma ameaça, reconhecemos sentimentos e fatos que, em circunstâncias normais, não tomariam nossa atenção. Creio que somos muito desatentos na maior parte de nossas horas. Percebemos aquilo que é mais grotesco. As sutilezas, essas vivem num recanto qualquer de nossas almas, pouco visitado. Eis aí uma declaração inesperada. Falou Zafir surpreso. O califa é também um poeta, um pensador, além de um governante.
É mau o governante não usar de falsafa. Como diz o povo, quem não mede as consequências não tem o destino como bom companheiro. Medir consequências é refletir, é pensar. Faço isso todas ou quase todas as horas do dia, especialmente a reconhecer o motivo das atitudes humanas. Como meu destino carrega consigo milhares de almas, preciso ponderar muito. É o que mais gosto de fazer durante a madrugada. O silêncio da noite é inspirador. Também o prezo. Quais são os motivos que mais aprecia nas ações humanas? A sinceridade. É uma joia rara, pouco encontrada. Zafir balançou a cabeça, concordando. Retribuía a simpatia de que era objeto por parte de Jamal, mas sentia necessidade de conhecer-lhe o caráter com mais profundidade, de saber como pensava e agia, a fim de determinar o grau de confiança que lhe concederia. E o que menos aprecia? A inveja é a mais cruel, lamentável manifestação do ser humano. Entretanto, é a que mais identifico, em graus e níveis diversos, semeada entre o povo, desde o mais rele serviçal até eu mesmo, o califa. Agora sou eu quem diz que o povo tem razão. Nenhum corpo vivo está imune à inveja. Absurdos são engendrados por esse sentimento. Creio que ele tem algo de irracional. Ou não. Ao ouvir a calma colocação do califa, uma sombra de tristeza perspassou o olhar de Zafir, e de imediato foi registrada pelo observador governante de Córdoba. Julga que disse alguma besteira muito grande e se condói da minha ignorância? Por Deus, que pergunta estranha! Aliás, não entendo o propósito de sua indagação. Li em seu olhar uma tristeza imensa, assim que pronunciei minha discordância ao seu pensamento. Creio que a causa seja óbvia. Julga-me um ignorante pelo que disse. Não, absolutamente, protestou Zafir. Louvo sua perspicácia. De fato, senti grande tristeza ao ouvir sua colocação, mas não pelo motivo que alega. A causa é outra. Trata-se de Laila. Minha prima defende exatamente a mesma ideia. De novo essa mulher, pensou o califa. Sentando-se entre as almofadas, apanhou uma taça com o suco adoçado com mel, degustando-o gole a gole até o final, enquanto observava Zafir com um olhar distante, perdido na direção em que Kieran partira em busca da jovem filha de Nasser Algazin. Fale-me de sua noiva, Zafir. Parece-me uma mulher incomum. Zafir sorriu, expressando sentimentos mesclados de ternura e tristeza. Sua face modificou-se várias vezes numa pequena fração de segundo. Ao responder, predominava a ternura e a resignação com a torturante espera. Incomum. O que é alguém incomum? Não sei se este é o termo adequado. Por um lado é, por outro não. Laila é única, ou a definiria como incomparável. E o que é incomparável, acaso não é também incomum? Não sei o que é incomum. Para definir o incomum, eu precisaria saber o que é comum. Para dizer que Laila é uma mulher incomum, seria necessário definir o que é comum nas mulheres. Reconheço que existem muitas mulheres com personalidades que diria habituais, vulgares, no sentido de se aproximarem em gostos, pendores, sentimentos. Visto assim, Laila é incomum. Ela é muito distinta da maioria das mulheres. Parece viver a grande distância das coisas cotidianas do universo de interesse feminino. Em contrapartida, é a mais sensível das mulheres que conheço, a mais delicada, feminina e graciosa. Parece uma mulher como as demais. Entretanto, não é, completou Jamal interessado.
Confesso que sinto grande curiosidade em conhecer sua prima. Veja, ela despertou a admiração de um mercenário por sua habilidade com aves de caça. Meu primo embrenhou-se nessa insensatez raptando-a. Não posso conceber que ele não tenha tido sérios motivos para escolher justo essa moça. Deve ser ao menos muito bonita. Eu conheço meus parentes. Interrogo dos guerreiros vencidos por ela, um inclusive bastante ferido. Por fim, recebo meus amigos de Cadiz em marcha à procura da jovem. E você, alguém cuja inteligência e cultura tenho apreciado, declara aceitá-la como esposa independentemente do que tenha acontecido a ela nesses dias todos em que está à solta, sem a proteção da família. Deve realmente ser incomparável. Eu confesso, nunca tinha ouvido. Não. Meu Deus, quantas neiras! Existiram duas mulheres extraordinárias em nossa dinastia, que inclusive foram sultanas e não usavam véu. Laila adora falar nessas histórias de grande senhora. Ela ama analisar a vida de mulheres famosas e poderosas. Diz encontrar nesses relatos forças e esperança. Mas, como falávamos antes, minha adorável prima compartilha da opinião de que a inveja não existe no domínio dos irracionais. Muitas vezes, ela disse que os animais são mais confiáveis que os homens, por serem, em essência, governados pelo instinto. Zafir limitou-se a balançar a cabeça concordando, o olhar distante, cravado na parede, como se a atravessasse, e aonde julgava ser a direção exata do paradeiro de Laila. As grandes histórias de vidas humanas são mesmo um manancial de força e esperança. Eu também as aprecio. São ricas, ensinam e transmitem muitos sentimentos. Cada vez fico mais intrigado com a personalidade de sua noiva. Que Alá, o Altíssimo, a proteja. Desejo conhecê-la. Não era preciso viver muito tempo entre as paredes do palácio do califa para identificar algumas de suas mais evidentes paixões. As mulheres. Zafir encarou Jamal, muito sério, imaginando se, porventura, o importante nobre à sua frente tinha formado uma opinião a respeito do quanto Laila diferia das mulheres daquela sociedade. Minha é alguém que ele nunca viu. O que amamos nela não é visto em um primeiro olhar. Apaixonei-me por ela a cada dia da minha vida, desde seu nascimento. Hoje sei que esse amor transformou-se conforme ela crescia. Creio que a amarei por todos os dias que o futuro nos reserva. Convivemos diariamente e nunca, nem um só dia, ela foi uma companhia indesejada, desagradável. Ela é como o sal e o mel, sabores extremos, que realçam a vida e o prazer dos alimentos. Há momentos doces e momentos salgados ao lado de Laila. Jamal não terá tempo de apreciar essas nuances. Ele encanta-se com a beleza das mulheres que o cercam, mas não as ama. É apenas um querer físico que não toca a alma. Suas mulheres não são amadas. Seus olhos muito raramente se iluminam de ternura. É um bom homem, culto, inteligente, sensato. Mas ninguém é perfeito. Somente Deus é perfeição e poder. Fraquezas são contingências da raça humana, barreiras a vencer a fim de que a alma se torne cada vez mais pura. Jamal vence muitas barreiras, mas tropeça na sensualidade. Essa busca desenfreada pelo prazer que percebo nele talvez seja expressão de uma necessidade profunda, de algo que brota em alguma cratera insondável da alma e deságua nesta fome, nessa ânsia carregada de angústia que o impulsiona ao encontro das mulheres, mas que não o satisfazem. Se Laila tivesse tempo de conhecê-lo, creio que o desprezaria. Ela ainda é muito dura em seus julgamentos quanto ao caráter alheio. Fraquezas que geram sofrimento para uma parte e prazer para outra não a agradam.
pensava Zafir enquanto fingia prestar grande atenção à conversa de seu anfitrião. Kieran seguiu viagem contrariado. O dinheiro não recompensa todos os dissabores que um homem precisa enfrentar quando, para merecê-lo, subverte as próprias noções de moral. A atitude de Munir, raptando a jovem muçulmana, feria-o em seus valores. Não se considerava um cristão praticante, aliás, pouca importância dava à religião. Olhava os muçulmanos, judeus e os espanhóis católicos e via em todos da mesma forma humana. A vestimenta era fruto dos gostos, as danças, as comidas, a maneira de viver e as crenças também eram frutos de lugares distintos, de épocas e histórias próprias de cada raça. Mas, antes e acima de tudo, pensava que desnudando qualquer deles, raspando-lhes barba e cabelos, cujos cortes identificavam nacionalidade e crença, não havia diferença. Mesmo irritado, um sorriso esboçou-se em seu rosto como resposta imediata do que pensava. Tinha que reconhecer que, se fossem do sexo masculino, ainda assim, os judeus circuncidados se diferenciavam. Será que eles eram ainda mais intolerantes que os outros? Mataram-se entre si por divergência de opiniões quanto ao entendimento das lições comuns. Perseguiam-se mutuamente dentre as várias facções. Também perseguiam os cristãos, cujos membros expulsaram, esquecendo belíssimas mensagens de sabedoria que regavam sua milenar história. A velocidade com que viaja o pensamento humano suplanta todas as formas de locomoção até hoje inventadas. Kieran balançava sobre a sela no ritmo compassado do trote do cavalo, mas sua mente vasculhava séculos de história e pensamento religioso, sem que ele se desse conta. Em outras cidades, mais ao norte da Espanha, sob o domínio dos reis católicos, ele via intransigência exacerbada contra os praticantes de outros credos. Serão os cristãos intransigentes? Lembrou rapidamente o que sabia. Os cristãos haviam sido no início perseguidos. Os primeiros fiéis, convertidos das mais antigas crenças politeístas ou de outras seitas judaicas, tinham sido mortos pelos romanos durante nada menos que 3 séculos após a crucificação de Jesus. Usavam como símbolo um peixe, agora substituído por uma cruz. Ele não sabia a razão. Ao que sabia, haviam sido pacíficos e mártires. Mas os tempos eram outros, e eles agora erguiam espadas. Que ironia do destino! Lembram cruzes invertidas, matando e perseguindo muçulmanos no Oriente. Guerreavam e manchavam de sangue as trilhas por onde andara o Rabi da Galileia, pregando a renovação do ser humano e suas novas leis de amor e fraternidade, numa mensagem de tolerância, compreensão e liberdade. Alheio a todos os preconceitos, sentava-se com qualquer um que desejasse ouvi-lo e recebê-lo, sem se importar com separações sociais determinadas por crenças, poder, nacionalidade. Absolutamente nada, nenhuma dessas convenções sociais, às quais os homens se apegam tanto, o impediam de atender a quem o desejasse ouvir. Ele não impunha sua presença, não forçava práticas exteriores de adoração, não exigia. Ia onde era desejado, mesmo que seus anfitriões fossem mal vistos pela sociedade, que vivessem marginalizados ou lhe fossem imputadas práticas criminosas. Nos dias que passavam, os cristãos impunham sua presença, queriam converter à força praticantes de outras crenças e guerreavam por locais de adoração exterior. Por Deus, tudo está invertido nesse mundo, tão invertido quanto a troca de símbolos de um organismo vivo que alimenta para a construção humana sem vida. De alguma forma, o homem sempre diz a verdade do que pensa, ainda que sem palavras. Não sei se são cristãos católicos
ou judeus, os mais intransigentes. Creio que se igualam. Ambos têm lindas mensagens em suas culturas e feias práticas. O mais estranho é que ambos se dizem povos escolhidos, mas os muçulmanos também se acham os escolhidos para devolver ao mundo a moral e a fé corrompida pelos povos do livro. É bem provável que, apesar de a fé marcar o corpo e diferenciá-lo, as almas carreguem uma grande igualdade. Creem-se as melhores, as privilegiadas, as escolhidas, e daí a intolerância é meio passo. E cá estou eu à procura de uma muçulmana raptada. Munir ultrapassou a bestialidade com essa ação. Vingança. Eis aí, de novo, a intransigência. Agora, entre irmãos de crença e familiares consanguíneos. Absurdo dos absurdos. Ele não foi capaz de pensar, de negociar com seus próprios valores e entender que nem tudo que se quer se pode ter. Há limites dentro e fora de nós. Detesto estupidez, por isso me irrita esta viagem. Além do mais, é cansativa. O soldado que cavalgava ao seu lado o arrancou do devaneio, ao chamar-lhe a atenção. Veja, Kieran, o vilarejo está próximo. Vamos dar uma busca para ver se encontramos a jovem? É provável que ela tenha pedido abrigo em alguma casa. É claro, Romero. Uma jovem sozinha, sobrevivendo, deve com toda certeza ter procurado abrigar-se. Já se passaram mais de 7 dias desde o rapto. Não é muito distante do local da fuga, segundo entendi pelas informações recebidas. Espero que ela tenha o bom senso de andar pelos caminhos e não se embrenhando nos campos e bosques. Aí será impossível encontrá-la. As histórias em torno dessa mulher são inacreditáveis. Enfrentar 2 guerreiros e reagir a um rapto me fazem admirá-la, declarou o soldado sorrindo. E crer que é inteligente o suficiente para escolher a possibilidade óbvia de sucesso. Ela não tinha como saber a reação do pai e da família. Não iria aventurar-se a fugir dos caminhos. Acredito que ela tenha pensado em voltar para casa. Assim, é lógico que retornasse pelo mesmo percurso. Pode ser, concordou Kieran, olhando de soslaio para o soldado. Compartilhava o sentimento de admiração e respeito por Layla, mas sentia uma espécie de desconforto íntimo, algo desconhecido, ao constatar as mesmas emoções em seu companheiro. A vontade de conversar desapareceu, fechou-se num mutismo incomum. Os pensamentos que antes o entretinham, como que sumiram por encanto, deixando espaço apenas para o estranho desconforto, o irritando. Aproximaram-se do vilarejo, indagaram, conversaram inutilmente. Ninguém vira uma jovem muçulmana naquelas paragens. Casa por casa, todos os habitantes questionados. Nenhum resultado. Precisavam prosseguir. Daqui para frente é apenas uma enorme planície deserta, anunciou Kieran aos soldados na saída do vilarejo. Prestem atenção a qualquer coisa que se mova ou não, que se assemelhe a uma mulher. Ela pode estar ferida ou mesmo morta. Não há mais nada que eu me lembre nesse trecho do caminho até Cádiz. Eu morei em Cádiz, Kieran, informou Romero. Conheço a planície. Cacei muito naqueles campos. Havia antigas ruínas de uma igreja. Acho que seria bom darmos uma busca por lá. É um abrigo, mesmo que precário, para alguém perdido. Kieran ponderou a informação. Tinha vaga lembrança das ruínas. Não é uma rota que ele percorresse regularmente. Essas ruínas não ficam no caminho principal, não é mesmo? Não, mas são visíveis da estrada. Ficam entre pequenas colinas. Siga na frente. Mostre-nos o caminho, ordenou Kieran. Neste capítulo, nós vimos que a paz pode estar onde menos esperamos. Se
você já aprendeu algo importante no momento simples da vida, escreva nos comentários. A simplicidade também ensina. Talvez a vida esteja te levando para um lugar menor, para te tornar maior por dentro. E se esse vídeo fez sentido para você, compartilhe com alguém que esteja precisando desacelerar. Até o próximo capítulo.